Tarde, tudo bem com vocês? Hoje um dia super especial. Nós estamos no Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres. E é um grande prazer estar conversando com vocês nessa live, né, que tem um tema muito especial. Ao final dessa live, você será capaz de conhecer melhor e desenvolver suas potencialidades, principalmente no lar, que é o tema, né, o tema foco dessa nossa live. E você, nesse dia aí, como é que foi, hein? Esse dia muito especial, muitas mulheres aí, né, já receberam flores, bombons, né, seus livros, enfim. Eu aqui gosto de receber livros, então eu já recebi o meu, tô feliz, mas o dia ainda não acabou. Então, assim, se você ainda não recebeu, né, não teve nada aí ainda, fica tranquilo, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. No nosso tema de hoje, né, nós vamos falar sobre o desenvolvimento das potencialidades no lar. E nossa convidada especial já chegou aí. A gente vai estar convidando a Gabi, que é da página Minha Mãe Arteira. Esse tema, gente, nós conversamos bastante, assim, e vimos, né, as dores, né, das mulheres que acabam optando por livre escolha mesmo de estar na família, ao invés de estar se desenvolvendo na vida profissional de alguma outra maneira, ou então por algum período, né, de maneira provisória, se temporária, mas fazem essa escolha. E nesse Dia da Mulher a gente comemora muitas coisas, né? E principalmente a liberdade. Liberdade de ser quem nós quisermos ser. E aí, no exercício dessa liberdade, nós optamos por estarmos no lar. Eu fiz essa escolha, a Gabi também, e ela vai dividir com a gente um pouco disso, como que é essa fase. Ela é empreendedora, então assim, como que ela desenvolveu, né, suas potencialidades estando no lar e sabendo e lidando com essa situação de estar no lar e também empreendendo. Vamos conversar, vamos chamar aqui, Gabi, que você tá aí? Apresenta, ela se apresente, é melhor, né? E o pessoal que for chegando aí, a gente depois vai parar para dar um resuminho de como foi, será? Te convidei aí, Gabi, eu não sei. Oi, Oiê, tudo bem? tudo bom, Mi? Aline, seja bem-vinda, Aline, que chegou agora. Então, Gabi, Deixa eu só ver se eu tiro aqui os comentários para eu conseguir ver. Ana Paula, seja bem-vinda, boa tarde. Fernanda, seja bem-vinda, boa tarde. Gabi, tá tudo tranquilo aí? Então, não muito, mas não muito. Tô com os kids aqui, inclusive a pequena de 1 ano. E pode ser que eu precise, assim, de repente sair, pegá-la, entrar com ela na live, coisas da maternidade real. Coisa da maternidade real. Gente, e assim, Gabi, isso tá muito conectado ao nosso tema, né? Tá muito conectado à nossa vida. Sim, Eu acho que é super compreensível, né? Porque a não é maioria que vai fácil. nos assistir são mães, né? Então vão compreender se precisar ter alguma Com interferência materna. certeza. E aí, pessoal, vocês que estão chegando aí agora, me fala aí, da onde que vocês são? Manda aí pra gente o estado, da onde vocês estão vindo. E feliz dia, né, Gabi? Feliz dia, esse é o Feliz nosso dia dia. para você também. Você está lindíssima aí, toda, E ó. você também, muito bela, correspondendo Nós ao dia. estamos, né? Nosso dia a gente tinha que estar, né? Olha, já chegou cedo a pequena aqui na live, tá, não tá nem Ai, que aparecendo, né? linda. Tá aqui no meu colo. E aí? E aí, pessoal, de onde vocês estão falando aí? Me fala se o som tá bom. Dominique, ó, Catarine, me conta aí de que estado que vocês estão falando. Essa é Esther, né, Gabi? É, isso Esther, é. tudo bem, Esther?
Juliane, seja bem-vinda. Catarine, vamos lá, me fala para a gente aí da onde vocês estão falando, da onde vocês estão nos assistindo, de qual estado. Me escreva aí, comenta, por favor. Goiás, aí, ó, de Goiás. O Gabi, você é da onde mesmo? Sou de Recife. O sotaque já vai falar, né? Terrinha nordestina, né, mamãe? Ó, Olinda, Pernambuco. Tem gente de Pernambuco aí. Você é de Recife, né, Gabi? Isso. Sou de Recife. Ô, Evelyn, seja bem-vinda. Evelyn está falando de longe. Evelyn, escreve pra gente aí. Da onde você está falando? Escrevam aí, gente. Pessoal, de qual estado que vocês estão Tem falando? gente dos Estados Unidos aí. Acabei de ver minha prima entrando. É, e a minha amiga também, a Evelyn, também, que vai estar conosco na quinta-feira fazendo uma live também, ela de fora, dos Estados Unidos. Jocélia, seja bem-vinda. Aline, de lá de São Paulo, Engenheiro Coelho. Meninas, sejam muito bem-vindas e feliz Dia das Mulheres. Dia Internacional das Mulheres, né? Um dia... Ah, tá na Flórida. Eu sempre esqueço aí, olha. A Evelyn tá na Flórida. Lugar maravilhoso. Vai ter um chorinho aí de fundo, amiga. Estherzinha, você já está sabendo, já lidando com esse mundo feminino, né, Gabi? Isso. A verdade é que a gente, nós temos muitas potencialidades desenvolvidas em nós e que temos ainda a desenvolver. Nós já nascemos com esse dom. Tá. Nós já nascemos com esse dom. Gente, a Gabi, ela tá com um probleminha porque ela tá sem gente para cuidar da bebezinha dela. Então, ela disse que vai precisar, né, talvez, dar uma assistênciazinha ali, a pequena Esther. Mas, então, meninas, nós desenvolvemos muitas potencialidades, né? Porque a mulher, ela tem isso, né? Ela já está intrínseco à sua própria natureza. O ato de gerar, ele é só nosso, né? A capacidade de gerar uma vida, ela está em nós. E isso permeia por todas as áreas, não é, Gabi? Isso. Você que é artesã, ilustradora aí, isso é uma potencialidade que já existe em nós. A capacidade de transformar, a transformação, o gerar, o gestar está em nós. Então, assim, a gente faz uma comida, a gente prepara, a gente pega um alimento in natura e transforma ele num prato delicioso, né? Tem um livro muito pega uma família... interessante, Michele, que eu tô vendo agora, que chama Chamados para Criar. Então, é um convite do Criador, né, que nos formou e depositou em nós essa criatividade para que também possamos criar, né? Possamos usar nossas mãos, nossos talentos, aquilo que Ele depositou em nós para criarmos, né? Filho. É verdade. E a mulher virtuosa, gente, a gente vê isso, né? Uma mulher que tem tantas habilidades. E nós estamos aqui meramente, né, aprendizes, né, nessa vida, para aprender a usar essas potencialidades para a gente desenvolver o propósito para que Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Gabi, se apresente para nós, fala um pouco da sua história e das potencialidades que Deus tem feito e você tem se desenvolvido. Meu nome é Gabi, né? Como vocês já sabem, eu sou esposa de Tiago e a mãe de Caleb, de 7 anos, e Estezinha, de 1 ano de idade, que está aqui no meu colo. Vai ser uma live um pouco animada, gente, que eu não tive condições de deixar a Esté com ninguém hoje. E aí ela vai participar, né, filha? E a minha história é bem longa, né? Assim, eu estava tentando explicar mais ou menos a Michele. Na juventude, não que eu não seja jovem, né? Mas o meu primeiro vestibular foi para Direito e eu fiz o curso de Direito na Universidade Católica aqui de Pernambuco. Minha família é toda dessa área e, assim, eu realmente achava que essa era a área que eu precisava fazer faculdade. Na época, eu me interessava muito pela questão da justiça, de cuidar das pessoas, então eu me destinei a esse curso. E aí, mas sempre tive habilidades manuais. Quando eu era pequena, eu dizia que queria ser artista plástica e tal. E aí, depois, assim que eu terminei a faculdade, e logo casei. Na verdade, no mesmo ano. Eu defendi monografia e um mês depois eu estava casando, com 22 anos. E aí, apesar das pessoas acharem muito cedo e falavam várias coisas, realmente aquele era o propósito de Deus para a minha vida, de formar uma família, né? E foi um presente, foi muito precioso casar tão nova para o que as pessoas falam hoje em dia, né?
E aí depois, um ano depois, a gente decidiu ter filho, peraí, gordinha, e tivemos Caleb, um ano depois de casada. E foi quando eu passei na... Ih, tá animado, viu, amiga? Vou me apresentar assim. O que você quer? Rapidinho. Pronto. Ei, pessoal, vocês que chegaram agora, sejam muito bem-vindos. Escreve aí de onde vocês estão falando, de qual estado. A B chegou aí. A Patrícia, querida, seja bem-vinda, Patrícia. Escrevam para a gente, da onde vocês estão falando. A Gabi, ela tá com uma dificuldadezinha com a filhinha dela, mas a gente se ajusta, a gente se ajuda, né, Gabi? Porque eu acho que isso que faz de nós, mulheres, né, colaborativas. Verdade. Nós compreendemos a sua dor. Mas vamos lá. Raquel de Recife. Eu passei no AB e logo engravidei de Caleb. Quando engravidei de Caleb, decidi ficar em casa um tempo e eu vi muita coisa assim. E aí, vai fazer concurso? Vai começar a trabalhar quando? Havia um incômodo na sociedade gigantesco pelo fato de eu ter decidido ficar em casa, aproveitando o tempo que ele era pequeno e me dedicando a ele nesse tempo. Então eu vi um monte, assim, na fase eu era muito nova, ainda muito imatura para algumas coisas, mas já servia ao Senhor. E aí comecei a ser ministrada pelo Senhor sobre essa questão da família, né? Sobre a importância e o valor que Deus dá à família, né? Então comecei a ser muito ministrada por Deus e também a ouvir muita coisa, né? Por ter decidido ficar em casa, né? Tinha gente que vinha me visitar, ele ainda recém-nascido, e perguntava assim: e aí, mas tu vai continuar estudando para concurso, né? Mas tu vai trabalhar, né? Tipo assim, quando é que tu começa a trabalhar? Como se eu tivesse então, Gabi, um suicídio. Você se formou, profissional, logo casou e logo teve filho, isso, né? Aquele monte. E tudo na com verdade, 24 12 meses depois, assim que eu passei na OAB, eu engravidei dele, né? E decidi me dedicar a ele nesse tempo. Não fui atrás de um emprego, né, formal, com CLT. E também parei por um tempo de estudar para concurso, mas aí começou a aflorar dentro de mim várias coisas e talentos que Deus já tinha depositado e que junto com a maternidade trouxe de volta, né? A vontade de voltar a desenhar, estudar aquarela, me reinventar nessas questões mais manuais, né? Que sempre foi uma vocação que eu percebi que Deus tinha depositado em mim e de alguma forma ficou abafada, porque também é um talento pouco reconhecido e tudo bem, faz parte. Essas questões manuais e artesanais, normalmente as pessoas não dão tanto valor, né? E aí, quando eu me vi mãe, tudo isso veio aflorando de volta, sabe? Toda essa vocação que o Senhor tinha depositado em mim e tal. E aí eu comecei a utilizar isso para a maternidade. Comecei a fazer atividades com Caleb, brincadeiras lúdicas e brinquedos e materiais de papelão. Então, por isso o nome também Minha Mãe Arteira. E também acho que porque eu remeti a minha mãe. Eu lembrava muito que minha mãe, assim, na minha infância, ela tinha uma questão assim com criar, sabe? Ela fazia de um tudo, né? Mãe é meio que assim, de repente é cabeleireira, de repente é arteira, de repente cria brinquedos, né? Mãe vai se virando nos 30 e usa todas as habilidades e talentos e dons que Deus deu, Isso, né? É muito de mãe, né? Isso é muito... A mulher já tem isso intrínseco. E a gente vai desenvolvendo. E na maternidade vem aflorando mais ainda. Aí parece que vem tudo se desenvolvendo, né? Verdade. E aí, Michele, nesse meio tempo, eu comecei a me dedicar também a festas, que era algo que eu já fazia na igreja. Tô olhando aqui para ela não cair, tá? Não, sim. Filho, só um minutinho. Me ajuda aqui com ela. E aí, na igreja eu já fazia festa para amigos, assim, aniversário, noivado, chá de panela. Então eu vi essa habilidade que eu servia as pessoas, eu vi como uma oportunidade também de colocar isso de uma maneira mais profissional, sabe? Então, desenvolvi uma loja de locação que aqui em Recife tinha uma demanda, uma necessidade. Comecei a decorar festas. Então, assim, esse meu lado empreendedor também foi aflorando e eu nunca imaginei que ela existisse, né? Para mim, empreender ou ser empresário era uma coisa muito distante para pessoas que nasceram com condições financeiras para isso. Então, assim, não era uma realidade para mim. Mas aí Deus foi me guiando para essa área, sabe? E aí eu fui desenvolvendo isso.
Mas, Michele, algo que o Senhor me falou muito, assim, enquanto eu pensava nessa live, que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte. Peraí, filha, rapidinho. Tá bem desobediente. Eu ia dizer a vocês, assim, que desde que eu me tornei mãe do meu primeiro filho, Caleb, eu percebi que havia uma guerra na mulher, na relação de mulher que trabalha fora versus mulher que não trabalha fora de casa. Porque no final das contas todas trabalhamos, não é verdade? E existia uma guerra na internet, uma guerra no Instagram, uma guerra no Facebook, né? Uma confusão enorme de a mulher tem que trabalhar fora, não, a mulher tem que ficar em casa. E aquela coisa toda, e eu comecei a ser tomada por aquilo na cabeça, assim, Deus, e agora? O que é que eu faço, né? E todas aquelas frases, né? Mulher, lugar de mulher, onde ela quiser, coisa e tal. E eu comecei a ser tomada por aquilo e comecei a refletir e pensar sobre isso. E aí, hoje em dia, depois de muito trabalhar de Deus no meu coração e da maturidade também ter chegado, de ter ouvido muita coisa e ter que descartar e buscar na palavra o que é que Deus tinha para mim, eu percebi que o foco da questão, né? Eu compreendi que o foco da questão não está em mulher que trabalha fora versus mulher que não trabalha fora de casa, né? Numa CLT de forma formal. O foco da questão está em a gente pensar nos princípios, sabe, Michele? O que é que a palavra fala sobre, né, a minha condição de mulher? O que é que a palavra fala sobre a minha família? O que é que Deus tem para mim, né, na minha condição de mulher? E aí eu comecei a notar que a gente precisava voltar para os princípios e valores bíblicos, né? Eu acredito aqui que eu estou falando para a maioria de mulheres cristãs, e a minha página é uma página que professa, né, que eu sou cristã. A sua também, você sempre aí comunica que você segue a Jesus. Então, assim, acredito que todas que estão aqui vão compreender o que eu estou falando. Então, Deus, ele começou a me trazer de volta para a palavra, né? E, na verdade, o que tem havido, né, na nossa geração de uma maneira muito forte é uma desvalorização muito contundente, né, em relação ao lar. E hoje eu costumo dizer que todas somos do lar, independente se a gente empreende, independente se a gente é CLT, independente se a gente está em casa integralmente, porque, na verdade, o Senhor nos deu o lar para cuidarmos, né? Independente. Então, nosso coração precisa estar convertido ao nosso lar. Nosso coração precisa priorizar o nosso lar. Como a gente vai fazer isso? O Senhor vai nos dar sabedoria, né? Para cada mulher e para cada família, Deus tem um contexto, uma singularidade, uma particularidade. Há mulheres que o Senhor chamou para determinado a fazer, para empreender, ou para trabalhar como médica, ou para trabalhar como advogada. Há mulheres que o Senhor chamou integralmente para casa. Então, assim, o Senhor, ele vai derramando uma porção para cada família, né? Há necessidades para cada família de maneira diferente, né? Mas o princípio e o valor principal não pode ser esquecido, né? Que é o nosso papel dentro da nossa casa, do nosso lar. E aí em Tito fala, não sei se tu tá com a Bíblia fácil. Eu tô aqui com a Bíblia, mas não sei se eu vou conseguir abrir. Eu tô no celular, mas se eu conseguir, aí se eu mexer aqui vai dar ruim. Vai sair, né? Mas, bom, mas em Tito 2, eu não sei se alguém aí podia nos ajudar e abrir em Tito 2. Mas pode falar, que eu tento aqui. Tito, qual é o capítulo? O problema é que eu anotei aqui. E eu não sei se eu vou conseguir encontrar. Eu tenho que cantar toda a musiquinha enquanto você está procurando aí, só para o pessoal que chegou agora, gente, sejam muito bem-vindos, feliz Dia da Mulher, para você que chegou. Só para te contextualizar, tá, gente? Nós estamos aqui no Dia da Mulher falando sobre esse papel nobre que a mulher tem e que Deus nos convocou a ser, né? Porque o gerar, ele já está em nós, o transformar, né? Do alimento para um alimento in natura, para a gente transformar num prato bonito, né? A vida que existe em nós. Então, esse poder da criatividade, de transformar, isso está muito na mulher. E principalmente da mulher no lar, né? E como a gente pode desenvolver nossas potencialidades? Nós já nascemos para isso, mas às vezes, como a Gabi está falando, o próprio mundo, né? Assim,
Aí a gente podia até entrar em alguns outros campos, mas não cabe a gente entrar aqui agora sobre essa questão do feminismo, mas enfim, a gente sabe que teve uma abordagem muito forte, né, para arrancar de nós esse papel da mulher no lar, para querer dizer que a igualdade é o quê? É a gente estar no mercado de trabalho tete a tete ali com o homem. Então, isso que é a liberdade que foi adquirida. E, na verdade, isso que eu até escrevi na página, né, hoje. Eu coloquei assim, né? A mulher, ela tem que estar aonde ela quer estar. Mas aonde que as mulheres, né, que entendem o papel de Deus para a vida, como você está falando agora, Gabi, aonde que essa mulher ela tem que estar? No lar. Também, ela pode estar, ela pode estar empreendendo? Pode. Ela pode estar trabalhando fora? Pode. Mas ela tem o papel dela no lar que é intrínseco à natureza feminina, a nossa natureza, nós somos criados para isso. Então, assim, eu quero, a mulher ela pode estar aonde ela está, é onde ela quiser, pode, mas que nós possamos ter sabedoria para fazer a escolha certa e escolhermos estar no lar, né? Então, assim, usando dessa liberdade, Eu né, gosto Gabi? de dizer, na verdade, que a mulher cristã, que se converteu realmente ao senhorio, o governo de Cristo, ela deve estar no lugar que o Senhor quiser para ela, né? Existe verdade. toda essa frase, realmente, a gente tem a possibilidade, existe a liberdade, né? Mas quando a gente entrega o governo da nossa vida a Jesus, então a gente precisa É onde compreender ele qual quer é o que lugar nós que o Senhor me quer, qual é o lugar que o Senhor me depositou, quais são os talentos que Ele quer que eu desenvolva. Oi, meu amor. verdade. Mas ele nos dá a liberdade, não é, Gabi? Isso. A liberdade, o livre-arbítrio é nosso. A gente tem essa liberdade, assim. A maior liberdade nós temos, né, em Cristo. Agora, qual é a escolha que você está fazendo, né? Qual é a escolha que a gente deve fazer, né? Nós temos a liberdade, ela está sendo adquirida, né, ao longo dos tempos. Mas lá, desde o Éden, Deus já nos colocou o nosso papel. É ao lado do nosso marido, né? Então é lado a lado, não é abaixo, não é acima, é lado a lado ali. Ele já nos deu. Só que aí, na verdade, tudo foi corrompido, tudo foi transformado numa conotação negativa e agora a gente fica tentando resgatar. Mas uma coisa que ele já disse, né? Que na verdade a nossa posição qual é? Então, esse resgate. Então, a nossa live hoje fique com a gente até o final, porque você será capaz de ter esse olhar, né, para desenvolver as potencialidades suas no lar ou então o local onde você quer onde você quer estar. Fala aí, Gabi, achou a passagem? Consegui. Na Então, luta vamos aqui, lá. segurando o menino, dando banana à criança, olhando aqui na Bíblia, cantando toda a música, Mateus, Marcos, A mulher é multipotencial, gente. Essa mulher é assim mesmo. pra gravar, né? A musiquinha do. Não sei se vocês conhecem. Pra achar aqui um texto na Bíblia, tem que cantar a musiquinha do. Aquela música encerrando. Mas Gênesis ok, encontrei aqui. Fala dois, assim, né? ó. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens, falando das mulheres mais velhas, mais experientes, a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, a cultivarem um bom coração, serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Falou em submissa, a galera da internet enlouquece. Mas isso daria só uma live para falar disso, né? Na verdade. Esse chamado à submissão não é uma subserviência que o mundo acha que é, né? Da mulher ser violentada, ser machucada e não poder falar nada. Não é isso. Ser né? desprezada, Daria né? toda uma live para a gente explicar que essa submissão são a homens convertidos ao Senhor e que nos amam como Cristo amou a igreja. E por causa disso, isso é a chave de tudo. A própria vida. Então é uma bênção. Na verdade, é uma bênção. É uma bênção, né? Que mulher não quer amar um homem desse, quer ser submissa a um homem desse, né? Mas eu queria focar na parte que fala, né? Amarem seus maridos e filhos, porque há correntes ideológicas, e aí também a gente daria uma live para falar sobre isso. E há um movimento muito forte, né? Há um engano e sofismas sendo dito repetidas vezes de que a gente é para estar no trabalho, no emprego, e que a família tira essa nossa condição de pessoa pública, né? A esfera, meu amor, a esfera privada tira a nossa condição de exercer talentos e tal. Mas assim, amém, se eu precisar abrir mão
de uma vida profissional. Porque essa é a minha prioridade. E formar vidas, né? Tá ali amando meu marido e os meus filhos. Esse é o meu maior chamado. Essa é a minha prioridade. Então, assim... E aí também queria focar na questão que ele fala assim, dedicadas a seus lares. E aí eu fui pesquisar, tem um livro que eu quero muito ler, mas tem o Instagram dele, que é Volte ao Lar Antes que o Dia Termine. Acredito que seja esse o título, não tenho certeza. Depois eu confirmo para vocês. E aí no livro ele fala assim, que o lar... Já fiquei com vontade de ler. Só o título, né? E aí o livro falava assim, que o lar deriva do latim lare, que é a parte da cozinha onde acende o fogo. E é também o mesmo derivação da palavra lareira, né? Então, é um local onde as pessoas se reúnem ao redor do fogo, né? É um lugar de intimidade, de aconchego, né? Onde o fogo, a presença, né? A presença de quem? De Deus, né? A gente poderia colocar assim como cristãs, né? É manifesto. Então, assim, no lar, né? A gente tem a possibilidade, a possibilidade de experimentar, né? Esse fogo, esse aconchego, esse acolhimento. Então, não só isso, como também trazer para os nossos filhos essa realidade, né? Do fogo, do aconchego, né? Então, a importância preciosíssima e bíblica no lar. E que está o tempo todo, né? Pelas ideologias, por mentiras, enganos, sendo minada no coração das mulheres. Então, quando eu recebi, por exemplo, uma visita, que por sinal era mulher, interessante, né? E que me dizia assim, isso Caleb recém-nascido, vamos considerar esse aspecto. E que me dizia assim, quando é que você vai voltar a trabalhar? Você vai continuar estudando para concurso, né? Olha, não perca isso não. Tipo assim, a maternidade não importa tanto, sabe? Então há um sussurrar no ouvido, sabe? O tempo todo a gente ouvindo esses ruídos, que não é a voz de Deus, né? Oi, meu amor. Eu vou lhe dar. E aí, Gabi. Oi. Não, fala. E aí que quer tirar a gente dessa condição, né? De cuidar dos nossos filhos, do nosso marido, de amá-los e de estar no lar. E o lar é um lugar onde a gente pode frutificar e desenvolver potencialidade, que é sobre isso que a gente vai falar, né? Oi, meu amor. Ela quer fazer várias coisas, inclusive em cima de mim, tocar o teclado que tá aqui, pegar no celular. Esther, você quer participar, Esther? Conta, Esther, para mamãe. Filha, conta aí, me diz. Conta para a titia aqui. Como é que é sua mãe trabalhando, tomando conta de você? Como é que ela dá conta? Deus sabe. Esther, você quer mais tempo com a mamãe? Logo eu estou no colo. Você só quer mamar? Você só quer estar no colinho da mamãe? Como é que é isso, Gabi? Como é que é você empreendedora e lidar com tudo isso? Você sabe, você é ciente do seu papel, né? Você internalizou, você sabe que é isso que você quer para sua vida. Você dá a prioridade é o lar. A prioridade, na verdade, são os nossos filhos, né? Esse é o trabalho mais importante, não é o secundário. Mas como é que você faz para lidar, então, com as outras áreas da sua vida, as suas empresas, né? Como é que você faz isso? Então, é a parte que eu não contei. Uma das empresas faliu na pandemia. Era uma loja física que eu fechei. Então, eu vi como um convite de Deus. E aí foi aí que eu comecei a educação domiciliar. Realmente, há quem consiga... Eu conheço mulheres que exercem a medicina, são médicas. Conheço mulheres que trabalham em tribunal de justiça e que praticam homeschooling. São do grupo que a gente faz parte da nossa comunidade. Então, eu acredito que se o Senhor quer que ela esteja naquele local lá como médica, se o Senhor desejou que ela estivesse lá naquele tribunal testemunhando dele, ele vai dar condições, sabe? E se o Senhor chamou também para a educação domiciliar, ele vai dar condições dela exercer todos esses papéis, né? E eu vejo, assim, são mulheres surpreendentes, assim, elas se dedicam, sabe? E aí, no meu caso, eu não tenho mais uma loja física, né? Mas aí acabou que depois de 6 anos trabalhando com festa, empreendedorismo, gente, assim, criança chora, então não se incomoda. Ela não tá com fome, ela não tá com nada, ela só tá querendo pegar o celular, atenção, Só que atenção. E aí, depois que a loja física fechou e depois que eu passei esse tempo trabalhando como empreendedora, acaba que meu olhar ficou muito assim, isso aqui é uma possibilidade de empreender. Isso aqui é uma possibilidade de criar algo. Isso é uma possibilidade de desenvolver algo. Então, meio que eu fiquei com essa mentalidade meio que empreendedora. E que eu achei interessante, que eu achei sensacional. Quando eu li que a mulher virtuosa
com as milhares de habilidades dela, que não comia o pão da preguiça, é algo que eu tenho aprendido também no Senhor. Ela era empreendedora, ela fazia com as próprias mãos, a palavra diz. Eu não vou conseguir abrir agora, meninas, mas vocês depois deem uma olhada. Mas a gente Mas sabe Provérbios bem. 31 fala que ela fazia com as próprias mãos e que ela vendia, né, para os mercadores. E eu achei isso interessantíssimo, porque o Senhor, ele dá muitas possibilidades para a gente. E hoje eu vejo o Instagram, por exemplo, como uma ferramenta, né? Que você pode perder o seu tempo aqui e só rolar a timeline, sabe? Ô, meu amor, filho, dá ela, tá? E aí tem que administrar ainda o relacionamento, né? E aí só rolar timelines, como, assim, só curtir, ver o que tá ali. Ou você também pode colocar as suas habilidades, né? E usar daquilo para empreender. Usar o Instagram como instrumento de empreendedorismo. E para mim foi assim. Eu comecei a minha loja física, na verdade, no Instagram. Que depois de eu surgir a loja física, minhas primeiras clientes e tudo foi com o Instagram. Então, saber usar essa ferramenta de uma maneira com sabedoria é muito interessante, sabe? Mas antes de falar sobre isso, Michele, porque, assim, tô meio que me desconcentrando, né? Não basta o TDAH. Mas, assim, eu queria pontuar uma coisa que Deus me falou muito e eu queria compartilhar com vocês, né? É que a nossa geração, Mi, ela tem uma necessidade, uma sede desesperada por uma visibilidade que dá glória ao próprio homem, sabe? E aí Deus ministrou ao meu coração esses dias que, na verdade, a visibilidade que a gente precisa é uma visibilidade que dá glórias a Deus. A única visibilidade que um cristão, assim, realmente precisa é a que dá glória ao Senhor. Em que sentido? A gente tem o livro de Mateus, né? E em Mateus capítulo 5, versículo 15, eu vou conseguir abrir porque está marcado, não é possível, né? Primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim, ó. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, que em outras versões diz um alqueire, né? Um alqueire é um cesto. Aí tu pensa agora, visualiza uma vela e um cesto fechando essa vela. Não é para isso que a vela foi feita, né? Ao contrário, coloca-se... Ela quer pegar o celular, viu, gente? O choro é todo esse. Coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Então, assim, o nosso chamado para iluminar, né? E aí fala os que estão na casa, inclusive. Não pode, filha. Não pode. É pra dar glória ao Senhor. Ele continua, né? Para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Oh, meu amor, o que foi? Diga. Oi, Gabi. Se tu quiser, tá difícil, né, amiga? Estou fazendo o maior barulho. Não, assim, só para fazer um resumo para o pessoal que está chegando agora também. Sejam bem-vindos, tá, gente? Pessoal, a gente está falando sobre as potencialidades da mulher no lar. Como que a gente consegue, né, adquirir isso? A Gabi, ela é empreendedora, ela é muito experiente, ela está trazendo para a gente a maternidade real. Ela está com a filhinha dela ali, dando um pouquinho de trabalho, porque ela está sem gente para cuidar, então acaba que ela vai e volta um pouquinho, mas a gente compreende, porque isso, né, é a nossa realidade. Mas o interessante, gente, é o seguinte, eu também já passei por situações assim, acredito que os nossos amigos que estão aqui falando com a gente já passou por situações assim mesmo. Voltei, na luta. E é verdade. Né, Gabi? Tá falando assim, que é isso tudo que você falou, né? Da gente ter... a sociedade, ela impõe isso pra gente, parece que o melhor lugar é sempre fora do lar. É como se fosse assim, é como se a gente estivesse fazendo um movimento involutivo, né? Movimento involutivo, é como se fosse assim, ó, aquela mulherada toda queimou sutiã em praça pública, foi chamada de bruxa, foi feito tudo em vão, Michele. Nós fizemos tudo isso em vão para vocês agora ficarem com esse papinho de querer voltar para o lar. Sabe assim, grosso modo, falando mas aí, assim, de maneira grosseira. uma live bem longa, viu? A narrativa do mas não é o nosso foco aqui, tal. Mas assim, o que acontece é que, primeiro, a liberdade, né, que Deus nos dá de escolhermos, né, a quem nós iremos servir, a decisão que nós iremos tomar, essa liberdade não foi adquirida por elas. Mas nós, com o nosso ser, né, nós trazendo isso a cada dia, com o nosso jeito, né, com a nossa feminilidade, trazendo isso para o mundo, para que nós somos resgatadas, para que nós somos chamadas,
nós vamos também mostrando isso ao mundo. Eu acho que esse é o nosso papel da mulher, que não ficou lá atrás, né? Isso aí é uma coisa, né, de todo, de uma geração. Mas, na verdade, Deus não nos criou assim, Ele não nos olha assim. Então, cabe a nós também, como esses seres, né, que queremos iluminar o amor de Cristo, como você mesmo falou, né, Gabi? Refletir o amor dele, assim como essa luz, né, que não pode estar aí escondida, tem que estar num lugar bem iluminado. Nós, cada mulher, pode ser esse fecho, né, de luz, iluminando e mostrando qual é o verdadeiro papel a que nós fomos chamadas, escolhidas para ser. Então, nesse dia de hoje, é um dia especial, nós precisamos fazer essa reflexão também. E assim, e aqui no lar, né, que é um local que nós entendemos que é o nosso chamado, independente se você está integralmente ou então parcialmente, enfim, administrando a sua vida aí do jeito que você está fazendo, mas volte a se olhar para o lar, né? E aqui é capaz sim da gente desenvolver muitas potencialidades. E aí, Gabi, eu estava até te falando nesses dias, né? Que hoje em dia é muito comum os soft skills, né, que são as habilidades extracurriculares, estão muito em moda, né? Que até psicologia positiva fala sobre isso, que são assim habilidades que você desenvolve nos relacionamentos. Não são habilidades que você encontra na faculdade, que você vai encontrar no currículo acadêmico, mas são habilidades que são necessárias para um bom relacionamento, né? Que é, na verdade, várias coisas, né? Por exemplo, trabalhar sob pressão, olha só, trabalhar sob pressão, você saber lidar com as diversidades, né, de temperamentos, né? Você saber se comunicar. Agora pergunto eu, essas habilidades a gente não encontra aqui no lar, né? Quer Envolve trabalhar bastante. mais sob pressão do que está fazendo agora? Olha Uma o que você está mãezinha fazendo. escreveu aí, ó. Oi, Gabi, sou professora do aula remota na cozinha, meu filho arrumando as panelas, risos. E eu coloco ele no meio da atividade. Prioridade são eles. Isso mesmo, minha irmã. É exatamente isso. Manu tá falando aí, a minha amiga e professora. Mi, só para concluir aí o raciocínio, né, que foi sendo perdido, mas Sim, vai sim. sendo Não, eu estou encontrado. complementando também para tentar te ajudar Sim, nos eu vácuos, falou né? muito comigo sobre isso, né? Às vezes a gente quer muito assumir um papel de validação. A gente tá o tempo todo precisando que o nosso marido nos dê flores, os nossos maridos afirmem que nos amam. Isso é importante, claro. Ninguém está dizendo que não seja. Estou dizendo também que não é interessante um dia em que a gente vai receber chocolates e flores. Ótimo, maravilhoso. Mas a gente está o tempo todo nesse anseio, nessa busca por validação. E nesse desespero por não assumir uma condição de invisibilidade, como se... porque as pessoas o tempo todo estão dizendo que, né, que no lugar do lar há uma completa invisibilidade, que eu não sou vista, que ninguém me vê limpando o cocô da criança, fazendo a comida e tal. Mas aí o Senhor começou a ministrar no meu coração e me dizer, filha, a visibilidade que você precisa, você já tem. Você é vista por mim. O primeiro ponto. E a outra visibilidade que é bíblica é essa de Mateus 5,15. Que não se coloca uma vela, uma luz, debaixo de um cesto ou de um alqueire. Mas, na verdade, se coloca no velador, né, o local próprio para a vela, para iluminar, mas com um propósito. Com um único propósito. Para que os homens vejam as suas obras, boas obras e glorifiquem a Deus por isso. Então, todo o talento, todas as habilidades, tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, tem um propósito. E o propósito é apontar para Cristo, né? Então, assim, existe esse desespero, né? E aí, continuo dizendo, fomentado por muitas ideologias. E é por isso que a gente precisa ter cuidado, sabe, Michelle? Inclusive com as narrativas. Eu acho interessante, eu sigo muitas mulheres que falam sobre o feminismo numa perspectiva bíblica. E eu acho interessante, inclusive, uma delas esses dias desconstruiu a história real do que aconteceu aí no feminismo, que não foi a história como contam. E é super interessante seguir e saber, começar a saber as narrativas verdadeiras, né? Porque aí a gente foge do engano, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar de maneira enfática e focada, mas sobre o fato de que essas narrativas e essas ideologias e essa construção baseada em enganos e muitas vezes em sofismas, ele desestabiliza o nosso coração e o nosso papel, né? Porque está o tempo todo dizendo que o lar é um lugar de prisão, e é esse termo mesmo que eles usam, né? Que o casamento é um problema, que o lar é um lugar de prisão da mulher, que a mulher só vai poder desenvolver todas as suas habilidades se ela tiver uma vida profissional ativa. Que o suicídio, que o lar é uma condição de suicídio da vida pública e profissional.
né? Que é um lugar de invisibilidade, enfim, é tanta coisa que a gente ouve que acaba que, por osmose, algumas mulheres cristãs têm recebido isso e colocado em seus corações, de maneira que atrapalha sua carreira na fé, sua caminhada com o Senhor, sabe? Então, Deus começou a ministrar isso comigo de uma maneira muito firme e forte, né? Nesses últimos tempos e agora para trazer essa palavra e esse compartilhar aqui para vocês, né? Que antes de empreender, a gente precisa priorizar a nossa condição de mulher no lar. Porque todas somos, ou com CLT, com empreendedor, todas, né? Assim como o homem também tem um papel no lar, assim como os nossos filhos também têm um papel no lar. A família é construída por todos os membros. E há uma Todos os indivíduos, né? Cada um com sua tem uma individualidade. preciosidade e uma riqueza, né, nessa construção. E aí, só para finalizar, eu queria ler bem rapidinho um texto de uma amiga que ela é empreendedora. Ela tem uma loja maravilhosa que se chama... Eu sou muito ruim com nomes, mas eu acho que é a Beterraba, alguma coisa assim. Ah, já ouvi falar. É maravilhoso, de bolsa. Aquelas bolsas, né? Elas são cristãs também. E ela é uma linda, assim. E aí muito tempo eu anotei essa frase dela e apliquei ao meu coração, né? Faz 7 anos aí que eu tenho essa vida meio empreendedora. E aí eu anotei no meu coração e falo assim: se você começou a precisar dedicar mais tempo ao trabalho que as crianças, se passa a ficar irritada com elas, ou neurótica, né? Por estar com muitas atividades, então é preciso voltar ao lar. No sentido, não quer dizer que vai jogar tudo pro ar, né? De maneira impensada, não é isso. Mas voltar o nosso coração ao lar, converter o nosso coração ao nosso lar. Então é preciso voltar ao lar. Ser mãe empreendedora deixou de ser um bom negócio, né? Então, assim, antes da gente empreender e considerar isso um bom negócio, a gente precisa estar bem firmado, né, na nosso principal chamado e na nossa prioridade, sabe, Mi? Então, isso foi o que Deus ministrou muito comigo, né? E eu queria muito, assim, trazer essa realidade para vocês, que eu posso dar várias dicas de como usar o Canva, de empreendedorismo, de como usar o Instagram, né, para crescer seu negócio no sentido de angariar clientes, como trazer os seus clientes pelo Instagram. Realmente eu aprendi coisas desse tipo nessa jornada e a gente poderia até fazer uma live, ou se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu posso cooperar também. Mas poderia fazer uma live falando várias coisas sobre isso, mas nada vai adiantar, né, eu trazer todas essas dicas ou essas... Eu vou dar de mamar aqui, não vai aparecer, então tá tudo certo. Vai acalmá-la. Eu achei perfeito, Gabi. Esse comentário que você falou aí agora, no final, né? Eu achei assim que foi muito legal, eu anotei, sabe? Falou para mim, há muito tempo falou para atrás. mim também, pro meu coração, sabe? Que realmente nós temos assim esse afã, né, de querer, porque nós somos uma potência. Eu penso assim, nós somos potência. Deus nos fez assim. Então, às vezes, parece que tudo não cabe aqui, sabe? Então, quando a mulher vai para o lar, parece que ela não se cabe aqui dentro. Aqui fica pequeno para ela, né? Imagine, eu também, eu engenheira, né? Trabalhei sempre no mercado de trabalho aí, sempre envolvida, fiz outras faculdades, trabalhei. Então, assim, é muita informação, é muito conteúdo aqui, e que às vezes quando a gente vem para o lar, parece que aqui fica pequeno, você precisa expandir. Mas eu achei muito interessante o comentário que você fez, assim, eu acho que a gente pode expandir, né? Mas, primeiro, desde que as necessidades básicas, né? Aquilo para qual o propósito, que é o nosso maior propósito, aquilo para qual nós fomos chamados a ser, que é do lar, for primeiro atendido. Então, essa visão eu achei bem legal, sabe? Assim, se eu tiver que ter mais tempo, né, para empreender, ficar lá a ponto de deixar faltar, né, falhar os meus filhos com a minha família, do que adianta eu ter vindo para o lar, né? Imagina agora, né, as pessoas que largam o CLT para vir para o lar. O que adianta ficar aqui se você começa a ficar empreendendo, aí começa o seu tempo ficar tão escasso? Então, antes eu tivesse voltado para lá, né? Então, é legal você fazer essa... E uma coisa que Deus tem ministrado muito ao meu coração, às vezes a gente é tão bombardeado, né, pelos ruídos desse mundo, desse século, né, que às vezes a gente decide, né, ficar no lar, mas nosso coração não está no lar, né? Então é algo que Deus tem ministrado também comigo, né? Não adianta eu estar fisicamente no lar e meu coração não estar convertido ao meu lar, ao que o meu lar necessita, a importância dele. Então acaba que Deus está começando a ministrar muito isso comigo, assim, muito.
sabe? Eu tenho pedido, assim, graça e pedido ajuda a Deus, assim, para ter isso muito, muito bem claro na minha mente, sabe, Mi? Porque, do contrário, a gente se torna simplesmente mulheres amarguradas, né? Que vai estar ouvindo toda essa ladainha aí, esse engano, esse sofisma, né? De que no lar a gente é aprisionado, e vai começar a acreditar nisso mesmo, né? De que o lar é uma prisão, de que o nosso lar tira a nossa condição profissional, a nossa condição pública. Então a gente vai se apegar tanto a essas mentiras, né? Que nós vamos estar fisicamente no lar, o nosso coração não vai estar no nosso lar, e a gente vai se tornar mulheres amarguradas, né? Então a gente precisa estar sempre vigiando em Deus, buscando em Deus, né? Que o nosso coração esteja rendido, né? A condição do lar, de amar os nossos maridos, os nossos filhos, e de saber o que o Senhor quer para nós aqui, né? Como é que Ele quer que a gente frutifique, né? Como é que a gente pode desenvolver os nossos talentos, os dons que Ele nos deu, em prol da nossa família, e às vezes até empreendendo, por exemplo, né? Então a gente precisa ter essa mentalidade, esse cuidado. Gabi, a Ju pediu para você depois escrever essa frase aí que você falou. Vou. E eu vou depois eu ter posso que dar o escrever, crédito, quando tá? fizer um resuminho. É da beterraba lá no... depois falo. Então, pessoal, assim, o Gabi, eu achei muito bem pontuado isso que você falou, né? Que não adianta que a gente avançar, né? Na questão do desenvolver as potencialidades, se essa base, né, não estiver muito bem enraizada aí, né? Se a nossa condição, a nossa escolha não estiver muito bem fundamentada, né? Mas também, Gabi, o que acontece? Eu acredito que essa base bem fundamentada não é uma coisa de uma hora para outra. Isso é um processo. É uma construção de longos anos. Eu vou fazer 10 anos de casada. Assim como a conversão, às vezes, né? Aquele amor, assim, aquele primeiro amor, você desenvolve, né, numa hora, assim, num clique. Mas o desenvolver, né, esse processo aí, ele é longo. Então, assim, eu falo por mim, né? A Gabi teve que se ausentar um pouquinho, gente, mas assim, eu falo por mim, né? Quando eu fiz a escolha, inicialmente eu não fiz a escolha de estar no lar, né? Eu sou bem sincera, assim. Não foi a minha primeira escolha, né? Eu que vim 22 anos trabalhando de CLT, eu comecei muito nova a trabalhar, trabalhei ininterruptamente, sempre assim, uma empresa atrás da outra, nunca fiquei desempregada, enfim. Então, mas eram os nossos planos, como nós tivéssemos o nosso filhinho, né? O nosso bebê, que eu ficasse pelo menos uns 3 anos sem trabalhar. Só que antes disso, eu já me fiquei numa posição que eu não queria, que foi uma posição de estar sem trabalho, de desempregada, né? De estar desempregada. Eu mudei de cidade na época, foi assim, uma coisa atrás da outra. Eu mudei de cidade, nessa nova cidade onde eu estou agora, vão fazer 4 anos que eu estou aqui. E aí, no começo, eu com bom currículo, eu tinha vindo da Petrobras, trabalhei lá durante 11 anos como engenheira, eu com bom currículo, com 2 especializações, com MBA, com tudo assim, né? Com aparentemente um bom currículo que eu tinha, entendeu, Gabi? Estou aqui contando para o pessoal. Eu estou ouvindo de longe, mas... Tá. Quando, na verdade, também, assim, Deus me chamou para estar no lar, eu não estava pronta. Não estava pronta. Só que era a minha intenção, mas era uma intenção futura. E aí Deus me deu a oportunidade daquele presente de estar no lar. Só que foi muito difícil para mim, Gabi. Foi tão difícil que eu chorava, eu tinha vontade de voltar para outra cidade. Era como se fosse assim, a cidade antiga, interior, é o Rio de Janeiro, né? Da onde eu vim. Era como se lá tivesse a minha história que eu queria, o meu passado, o meu resgate. Era como se eu voltar à minha condição anterior. E aí foi muito difícil para mim. Foi quando eu me vi numa situação assim, de paralisia decisória. Eu fiquei procrastinando demais. Eu fiz terapia. Eu me vi numa situação completamente difícil, porque eu não aceitava a situação de estar no lar. Não, mas apesar de que eu já tinha planos de futuramente estar, olha só. Então Deus, ele me tirou antecipadamente, não é que foi antecipadamente, mas foi provisionalmente, né? Na verdade, já era a provisão dele. Mas para ele me forjar, eu fiquei ali, Gabi, eu fiquei
um ano assim, mas sabe que ele é um metal mesmo bem pesado para ser Sim. lapidado, né? É guerra, era briga, entendeu? Era chateação com Deus também. Era, ali, naquele ano foi um processo de mudança muito grande para mim, né? Tanto é que hoje, né, a minha página aqui no Instagram, para o pessoal que veio aí da página da Gabi, sabe que hoje eu falo sobre gestão do lar, sobre ressignificar esse papel da mulher do lar. Por que que eu resolvi falar sobre isso, Gabi? Porque essa é a minha história, entendeu? A história do processo que você está falando aí, que a gente está conversando, essa é a minha história. Sim. Então, assim, não foi uma opção para mim, então eu não posso ficar vendendo, né, essa imagem, tipo, a mulher que largou tudo para ficar no lar. Não faço isso porque isso seria uma De super boa inverdade. vontade, tranquilamente, sem nenhum choro, nenhum. Mas Ai, tempo, amiga, a gente tá no processo para chorar, para aprender do Senhor, para ouvir dele, né? Vai ter horas que a gente vai ciscar como uma criança, bater o pé, não era isso, não é exatamente isso que eu queria. Mas o Senhor vai ministrando e nos colocando assim no lugar que ele quer, que ele deseja, que ele sonhou pra gente, né? Por exemplo, o fato de a loja ter falido me fez sofrer um pouco. Mas aí, como eu já estava sendo muito lapidada por Deus, eu consegui entender rápido, sabe? Que aquele era um momento, aí a pequena tinha acabado de nascer, eu vi como uma oportunidade incrível, assim, de estar com ela, como eu fiz com o primeiro, né? De estar me dedicando a ela sem muito aperreio de ter uma loja física. Então, assim, a gente vai recebendo de Deus, né, a porção para cada momento, para cada etapa da nossa vida. Oh, meu amor. é verdade. E a Gabi de hoje? Eu sei que você está aí com esse olhar empreendedor, né? Ele acabou sendo alimentado, né? Foi 7 anos Fui de treinando. preparo. Aí você começou a fazer homeschool, já tem um ano aí, enfim. Mas eu acho que você já fazia homeschool, né? Porque o Caleb, no primeiro ano, pelo que eu entendi, você já fazia ali, né? Com as habilidades manuais, enfim, você Isso, os sempre. 2 primeiros, ou mais um pouquinho, quase 3, foi em casa, né? Aí ele depois foi pra escola. Uhum. Tá ótimo aqui, né? A luzinha fechando e abrindo, que a pequena tá numa discoteca. E aí ele passou um tempo na escola, porque eu achava que eu não tinha condições nenhuma de alfabetizar uma criança. E agora, depois da pandemia, ele começou realmente a voltar para a questão da educação domiciliar de forma efetiva, né? Mas antes eu ficava com ele assim, fazendo coisas lúdicas em casa. Sim. Uhum. E aí tu perguntou assim sobre a Gabi de agora, o que ela pensa exatamente de quê? Me conte. Não entendi muito bem a pergunta. Se você hoje está empreendendo, Ah, qual é? Você mantém a loja física fechou, mas você continua trabalhando no virtual. Eu sei que você está desenvolvendo algum material para o pessoal de homeschool. Queria que você falasse um acaba pouco que sobre quando isso. você empreende, fica com uma mentalidade assim, meio, isso aqui é algo que precisa, isso aqui é algo que as pessoas estão necessitando, isso aqui seria algo interessante de desenvolver, de criar. Você fica com essa mentalidade meio criativa, assim, de querer criar coisas. Acaba que sim, né? Eu uso o Instagram e eu estou desenvolvendo algumas coisas com o objetivo de servir e também de empreender, né? A gente criou agora um material que se chama Aprendendo com o Verbo, que é para fazer atividade de português. Eu criei umas poesias e a gente está utilizando textos bíblicos. E aí a gente está criando esse material e está com a ideia aí de lançar, né, como um infoproduto. Coisa simples, bem baratinho, né, para servir e abençoar as famílias. E de alguma forma também empreender e abençoar a nossa casa também. Mas aí tem várias ideias. Eu sempre estudei, né? Depois de direito, eu fiz design de interiores, então eu estudei muita história da arte, questão de teoria da cor. Ô, filha, me ajuda, porque a pessoa não vai nem ver minha cara, só vê um borrão. Teoria da cor, aquarela, fiz curso de ilustração, então fico pensando também em desenvolver algo nesse sentido, sabe? E aí acaba que a mente vai criando várias coisas. Então, assim, acabou, né, Gabi, que a gente começou um pouco meio tumultuado aí, a gente nem tinha falado, Desculpa, pois é. a nossa ideia era dar um presente, né, gente? Agora o pessoal aí que tá aí no final, eu não sei quem tá desde o começo, eu não consegui controlar,
não consegui avaliar. Ficou até o Mas, final, é enfim, importante, né? é, Vai ganhar esse presente, vai ser privilegiado. você tem alguma consideração final, Gabi? Para a gente só para os minutinhos finais, antes de eu falar sobre alguma Deu um coisa. calor agora, amiga. Não, a consideração final é que antes de pensar em empreender, antes de pensar na condição da mulher como empreendedora, é bom a gente colocar o nosso coração no lugar que ele precisa estar, né? Que é da mulher como com o papel de dar importância à família, né? Esse texto que depois eu vou deixar para vocês do Instagram da Beterraba é realmente sensacional, porque não adianta a gente empreender e o nosso coração não está convertido ao nosso lar, e aí não vai ser um bom negócio empreender, né? Assim como trabalhar fora ou até mesmo estar no lar e o nosso coração não está voltado para o nosso lar. Então eu oro para que as pessoas que estão aqui, né, e que ou depois vão ter a possibilidade de assistir essa live, possa ter o coração, assim como eu tenho pedido ao Senhor, né, de ter meu coração convertido ao meu lar, ao meu marido, ao meu filho, à minha filha, né, e é esse papel que o Senhor nos deu. É minha oração também para que cada mulher que assista não seja enredada pelos enganos dessa geração, né, não seja confundida, né, mas que na verdade assuma seu papel de discípula, de seguidora de Jesus, né, de resgatada pelo Senhor, e assuma seu papel de entender que é importante, né, a gente assumir essa responsabilidade, essa missão que Deus nos deu sem peso, né? O negócio voou agora. Essa é a oração. Continua, amiga. Ai, nossa, a Manu acabou de escrever o que eu ia falar, Manu. Exatamente isso. Eu também pensei. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Isso. Então é exatamente isso. Manu tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar sobre isso. Então, é isso mesmo, né, B? É isso mesmo. Assim, às vezes a gente fica com afã, né, Gabi, de querer, né, ganhar o mundo, porque a gente tem, né, essas potencialidades, já está isso intrínseco a gente. A gente parece que não cabe aqui tudo aqui na nossa mente, nem nas paredes do lar, a gente quer expandir, mas não adianta a gente sair se aqui no lar a gente não está fazendo ainda o nosso papel, se nosso coração ainda não está convertido ao lar. E isso é um processo, não é algo... Algumas pessoas têm mais facilidade, né, se convertem ao lar de maneira mais rápida, já foram preparadas, enfim, a sua criação já foi para isso, já vem com isso. Outras têm que ser mais forjadas, né? Como eu fui e estou sendo. Então, assim, como a Gabi, acredito também, né, que está passando por esse processo. Então, assim, gente, mas nós estamos juntas, né? Estamos todos aqui nesse mesmo barco. E eu acho que a gente está num lindo dia, né, para a gente estar falando sobre isso, né, Gabi? Porque aqui também estamos para colaborar e para ajudarmos. Eu acho que as nossas páginas do Instagram, elas falam sobre isso também, e a gente está aqui também para ajudá-las. Mas muito obrigada, Gabi, por tudo que a gente conversou. Mas é isso, né? Ter filho pequeno faz parte da animação, é animado. A maternidade real, eu adorei isso aqui. Então, meninas, é o seguinte, como nós tínhamos falado já nos stories, né? Nós iríamos presentear para quem ficou com a gente até o final. Isso. Nós não conseguimos controlar aí, enfim, quem estava desde o começo, o comecinho foi um pouquinho tumultuado, mas nós temos um presente para dar. Fala do seu presente, Gabi, aí. Conta. Eu vou falar bem rapidinho e vou pedir, assim, eu sei que não é muito delicado, mas vou pedir para sair um pouquinho mais cedo. Mas o presente é para as 5 primeiras que mandarem mensagem no meu direct, vão receber o e-book de cerca de 100 páginas aí de atividades que é Aprendendo com o Verbo. Aí eu vou pegar o contato de vocês e vou passar, tá bom? Eu vou precisar ir um pouquinho mais cedo, dar um tchau a vocês, porque a pequena realmente... Mas a gente já está finalizando também, Gabi. Já está finalizando. Gabi, muito obrigada. Eu vou reforçar isso aqui, tá bom? Mas muito obrigada. Grande beijo. E a gente vai marcar uma outra live aí sobre os passos aí do empreendedorismo, das dicas. Depois vocês façam perguntas sobre isso, que eu preparo alguma coisa. Mas antes, nosso coração convertido ao lar. Com certeza. Vamos dar um tempo aí para converter o coração. Amém, amém. Grande beijo, querida. Dá um beijo na Esther aí. Obrigada, tá? Obrigada pela paciência. Tchau. Nossa, que isso. Então, pessoal, tchau, Gabi. Pessoal, como a Gabi falou, é o seguinte, ó, os 5 primeiros
que mandarem uma mensagem para ela no direct, é Minha Mãe Arteira. Ela vai disponibilizar esse conteúdo, esse material que ela vai vender, gente. Ela ainda não, nem lançou, ela vai lançar ainda esse material de verbos em português que ela tá preparando aí 100 páginas. Então vão lá e mandem, tá bom? E aí também, eu já tinha falado para vocês o seguinte, para quem não me conhece ainda, para quem veio da página dela, eu trabalho também com mentoria de produtividade no lar. Então, assim, para vocês, né, mulheres que desejam ser melhores, né, nessa questão de organização e ter uma mente mais produtiva para se organizar mais com o tempo, a questão das rotinas, desenvolver-se melhor nessa área, eu também vou estar com um presentinho para vocês, tá? Eu estou com duas sessões, duas sessões de mentorias, que eu vou dar isso para vocês gratuitamente. Então, as interessadas, mandem para mim a mensagem lá no direct. Eu quero a mentoria, eu quero a sessão de mentoria. As duas primeiras que mandarem a mensagem para mim, elas terão essa sessão de mentoria, tá bom? É o que a gente pode fazer. Quem tiver interessado, depois entre em contato comigo, falem com a gente está aqui para ajudar-nos, tá? Um grande beijo, muito obrigada a todas vocês e um feliz dia. Quem ainda não recebeu um abraço, um beijo, sinta-se abraçados, mas o dia ainda não terminou. Então, receba nosso abraço, nosso afeto, nosso acolhimento. Grande beijo, fique com Deus.